Olá, turma do nono B. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Fizeram atividade de português já? Recebi algumas, hein? Mas ainda não recebi de todo mundo, não. Estou aguardando receber de todos. Não deixem de fazer. Se tiver alguma dificuldade, lembra de falar comigo, certo? Que a gente vê a melhor forma para resolver essa situação. Estou aguardando ainda a atividade da semana passada com o texto narrativo que eu pedi para vocês fazerem. E hoje a gente vai falar um pouquinho de narração ainda, com uma atividade para vocês realizarem. Né? Essa semana, vocês sabem que foi a semana, no início da semana nós tivemos o Dia do Amigo, então estou toda inspirada na amizade. E nós vamos ter uma atividade já para fazer com o título da amizade ainda, baseada numa música de Tiaguinho, certo? Mas vamos falar de narração, vamos relembrar. Então, o que é narração? Narrar é contar uma história. A narração é quando é uma história que é contada, né? E essa história ela pode ser sobre diversos temas. E pode ser contada por um narrador, que pode ser personagem ou observador. Então, a narração é uma história contada. Essa história pode ser de diversos tipos, com vários temas. Vai depender da criatividade e da situação do que está sendo pedido. Quais são os elementos da narração? Primeiro deles, o narrador. Narrador é quem conta a história. Ele pode ser de dois tipos, narrador observador e narrador personagem. Narrador observador é aquele que só conta a história, ele não participa dela. E narrador personagem é aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela. O narrador observador, quando o texto é escrito com o narrador observador, a gente observa uma diferença na escrita dos textos. As frases são escritas com verbos na terceira pessoa. Já quando o texto é escrito com o narrador personagem, os verbos são escritos com frases. Os verbos são escritos na primeira pessoa. As frases têm verbos com primeira pessoa. Aí, além do narrador, nós temos os personagens, que são importantíssimos numa narração, né? Os personagens são aqueles que realizam as ações da história. Existem vários tipos de personagem. Personagens principais, que são aqueles que realizam as ações mais importantes. Personagens secundários, que são aqueles que auxiliam os principais nessa realização de ações. E os personagens terciários, que agem como figurantes, que são aqueles que estão ali só para dar verdade à história, mas não desenvolvem nenhuma ação. Certo? Existe também numa narração o próprio enredo. O que é um enredo? O enredo é a história. Então é fundamental numa narração ter enredo, história, princípio, meio e fim, tá? Mesmo que o fim seja algo surpreendente, mas é preciso ter princípio, meio e fim numa narração. Temos também numa narração o espaço, que é o lugar onde acontecem as ações principais. E temos o tempo, que é o momento em que essas ações principais são realizadas. Né? Pode falar do momento de um tempo cronológico ou de um momento, de um tempo que acontece, realiza uma ação, enfim. E aí hoje eu trouxe uma nova proposta. Esse período nós estamos de produção textual. Vocês estão produzindo textos. Semana passada eu passei para vocês produzirem uma narração com algumas coisas que eu estipulei. Por exemplo, era uma história de 3 amigos. O lugar era uma praia, né? A situação lá, eu coloquei tudo direitinho para vocês desenvolverem. Hoje eu não vou colocar esses detalhes, só vou dar o título, que o título é o mesmo da música de Tiaguinho. Que o título é A Amizade é Tudo, tá? Nós estamos falando da amizade, da importância da amizade, do como é bom ter amigos, de que amigos às vezes erram e falham, porque todos nós erramos e falhamos, né? Mas é muito importante termos amigos, que amigo chega junto nos momentos tristes, chora com a gente, sorri com a gente, se alegra com a nossa vitória. É tão importante ter alguém que se alegre com as nossas vitórias, né? Então, um amigo é extremamente importante. E eu sei, como eu já disse na aula de português, que nessa turma do nono B tem vários amigos. Então, ouçam essa música. Que música legal. Eu também mandei essa para alguns amigos meus no Dia do Amigo. Ouça que linda, viu? Ela fala que a amizade é tudo, ó. Vamos celebrar em nome da nossa amizade.
Olha lá, quem souber canta. Um sentimento natural que acontece com razão. Eu não sei muito não, mas vamos lá. Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada. Vou colocar a letra depois, hein? Seguindo a mesma O link tá na descrição desse vídeo. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão, somos um só coração, sempre vivo na memória. Vou colocar um showzinho pra vocês assistirem, viu? Peraí. Nada vai nos Coloca pra vocês separar. assistirem. Por quê? É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. É ter alguém pra contar na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão. Maior valor não há, é feito irmão. É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. É ter alguém pra contar na indecisão, não desesperar, sempre ali, é maior valor não há, é feito irmão. Aproveita para dizer pro seu amigo quanto ele é importante, quanto você o ama. Abraça ele. Um sentimento natural que acontece com A gente não tá podendo abraçar, mas pode mandar pro amigo, ó. É Deus que escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão, somos um só coração, sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Oh, nada vai nos separar. Olha você, ó, e canta em nome da amizade, vai! É se dar sem esperar. Viu que legal? Não é bonita a música? Gostaram? Então, eu vou colocar a letra da música aí também. E vocês vão escrever uma narração. Personagens livres, pode ter acontecido com você, pode ser baseado no fato real, pode ser uma criação sua. O título do texto é A Amizade é Tudo. Você pode contar uma história de que um amigo lhe ajudou, né? E com esse título. Agora veja, a história tem que ter relação com o título. Pode ser até uma piada, uma brincadeira que você conte, mas tem que ter lógica com o título. O título é Amizade é Tudo. Tem que estar no início, no título, e no final você vai terminar o seu texto com Amizade é Tudo. Vamos supor que eu comece. Certo dia, eu estava passando por uma situação muito difícil e meu amigo veio, me ajudou, passou a noite em claro comigo, cuidou de mim, me deu os remédios, me ajudou. Ele fez tudo por mim. A amizade é isso, a amizade é tudo. Então eu termino meu texto. Ou você pode contar uma história que aconteceu com você, ou você pode criar uma história. Enfim, invente, use a sua imaginação. Dica, quando for escrever, não fique de frente para uma televisão, nem no meio do barulho. Vá para um lugar mais tranquilo, para o fundo do quintal, na rua. Cuidado com o isolamento, né? Na rua, num canto da sua casa mais reservado, no banheiro, enfim. Num lugar que você fique mais tranquilo, bota um fonezinho no ouvido, coloca essa música do Tiaguinho, ouve ela e depois vai escrever. Quem não curtir muito, assim, tivesse, não tenho muitos amigos, tá? Então crie uma história. Invente uma situação, invente uma história. Lembre que o título do texto é Amizade é Tudo e no final coloca a última frase do texto, Amizade é Tudo. Vou querer receber esse, hein? Atenção, para segunda-feira, vou aguardar. Lembre que tem outro também que vocês estão me devendo. Não deixem de me mandar, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.